Bom dia, povo de Deus, a paz de Cristo com todos vocês. E aí, trabalhando muito nos nossos estudos bíblicos, que eu também estou numa uma semana bem cheia de atividades. Estamos voltando, né, com as nossas atividades presenciais, com nossas palestras, formações. Então está bem corrida a semana. Hoje eu dou aula no Centro de Formação Pastoral Catequética, né? Hoje e amanhã à noite nós estamos fazendo uma formação presencial aqui no Santuário Diocesano sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje eu vou falar com eles sobre Creio em Deus Pai e dar uma pincelada, começar a falar de Creio em Jesus Cristo. Depois, sábado, vamos lá para Guarulhos, lá para a cidade de Guarulhos, paróquia Santa Rita de Cássia, paróquia irmã do Santuário Diocesano aqui, Santa Rita de Cássia. Vou lá trabalhar sobre a vocação do catequista. Fazer 3 palestras com eles no período da manhã, muita atividade. Eu e o Rodrigo Zanetti aqui da Catequese de Desenvolvimento Humano, nós vamos para lá. Ele vai tocar o violão, animar o povo. E eu vou levar um pouco de formação teológica, formação humana e formação espiritual do catequista. Vamos trabalhar tudo isso. Então vai ser um sábado bem animado lá na cidade de Guarulhos. Então, sábado tem viagem. E minha turma de catequese no domingo, meu pessoalzinho do Crisma aqui. Minha prioridade, meu povo. Tem que dar catequese para eles, tem que estar junto com eles. E aí no domingo nós vamos estar com eles também falando sobre questões mais sociais. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a droga, essas questões no mundo, como está hoje. Então vai ser o nosso bate-papo. E vamos falar um pouquinho da Bíblia também com eles, já que estamos no mês da Bíblia. Então ajudando eles a fazerem uma reflexão sobre a Bíblia. Então, semana cheia, bastante coisa para preparar, bastante coisa para finalizar, mas com a graça de Deus, né, que vamos passando esse período de pandemia. E vamos conseguindo ter nossos encontros presenciais. Hoje nós vamos trabalhar um capítulo muito, muito, muito interessante da Carta aos Gálatas. Até de manhã, enquanto eu preparava, antes de levar minha esposa ao trabalho, a gente sentado aqui tomando café, eu conversava com ela sobre como esse capítulo 2 da Carta aos Gálatas ele é decisivo e fundamental nos rumos do cristianismo. Talvez a gente não tenha toda essa noção, às vezes não para pensar um pouco, mas é um capítulo que determina. Só dando um pouco de spoiler, nós vamos ler uns pedacinhos dele. Não vou ler inteiro para não ficar cansativo o nosso momento aqui, mas você vai ler com tranquilidade e com calma. Esse capítulo 2 da Carta aos Gálatas é aquele momento onde realmente a igreja ela decide se abrir a todos os povos. Até então, Pedro, né, e os discípulos que haviam sido chamados a evangelizar os judeus. E aí chega Paulo com uma nova proposta. Ou seja, o evangelho chegou até nós hoje aqui por conta desta decisão que eles tomaram juntos. Paulo foi firme, teve uma decisão forte. E ali ficam bem claras as 2 colunas da igreja, Pedro e Paulo. Então é uma carta fantástica, maravilhosa. Convido vocês a gente a refletir. O que nós vamos fazer? Para quem está acompanhando o estudo bíblico, como nós estamos seguindo? Nós identificamos no texto as ordens de Deus, os princípios eternos e as promessas. Depois, a partir dessa observância, eu escrevo no caderno todas estas ordens, os princípios eternos e as promessas. Eu vejo qual é a mensagem que Deus tem para mim e depois eu vejo o que eu vou fazer de concreto no dia para que isso possa chegar ao coração de todas as pessoas. Então, vamos começar nosso estudo de hoje, identificando alguns. Não vou achar todos, porque tem bastante coisa nesse capítulo. É um capítulo pequeno, mas ele é muito denso, muito, muito conteúdo. E antes de mais nada, eu quero pedir que vocês compartilhem, mandem no Instagram por direct para as pessoas este momento nosso de estudo bíblico, compartilhem nos grupos de WhatsApp, se inscrevam em nosso canal aqui
tanto no YouTube, se você está assistindo pelo YouTube, ou se você está assistindo pelo Instagram, se inscreva e espalhe para que mais pessoas possam ter acesso. A gente vê tanta dancinha, tanta coisa que viraliza, né? A gente pode fazer viralizar a palavra de Deus, né? Vamos levar a palavra de Deus, vamos avançar. E em sintonia, então, com o mês da Bíblia, que todo o Brasil está estudando, vamos então à carta aos Gálatas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Da carta aos Gálatas, capítulo 2. 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus o evangelho que tenho pregado entre os pagãos, e o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer que eu estivesse correndo ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso, não obstante, a presença de falsos irmãos, intrusos, que sorrateiramente se introduziram entre nós, para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. A essas pessoas não fizemos concessão nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenho sido outrora não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Eles não impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos, reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e a João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mãos a mim e a Barnabé, como sinal da nossa comunhão recíproca. Assim, ficou confirmado que nós, irmãos e pagãos, e eles judeus. O que nos recomendo foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isto procurei fazer sempre, com toda solicitude. Olha que maravilha essa palavra, né, meus irmãos? Depois ele continua, aí depois vocês leem, né, no estudo que vocês estiverem fazendo, Paulo corrigindo Pedro na sequência, né, ele faz uma correção e depois fala sobre a questão da lei e da vinda de Cristo, né, que fica desnecessário aqueles cumprimentos daquela lei antiga para se cumprir o Evangelho. A ordem que eu achei no versículo 10 aqui do capítulo 2, que nos diz assim: o que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isto procurei fazer sempre com toda a solicitude. Uma das ordens recebidas aqui é para que a gente tenha uma atenção especial com os pobres, muitas vezes esquecidos, deixados de lado, deixados à margem da sociedade e às vezes até à margem da igreja. Então, o quanto é importante nós, como comunidade, estarmos abertos a receber, acolher, evangelizar os mais pobres. Então é um dever da igreja. Veja, Pedro, quando confirma todo o apostolado de Paulo, ele faz apenas uma observação, que ele não se esqueça dos pobres. E isto tem que ser dito para nós todos os dias até hoje, que também nós como catequistas, ministros da palavra, pregadores, da acolhida, de todas as pastorais, que tenhamos uma verdadeira atenção para com os pobres. Tenhamos essa coragem de olhar para o pobre e o recebê-lo em nossa comunidade. Então esta foi a ordem que eu vi. Depois, os princípios eternos. São vários aqui. Eu vou separar uns 2, só para a gente ter uma noção do nosso estudo. Depois você faz com calma o seu estudo e você vai identificar muito mais. No versículo 4 do capítulo 2. Vamos lá, o que diz o versículo 4. E isso, não obstante a presença de falsos irmãos intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós
para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus, com o fim de nos escravizarem. É importante a gente ter muita atenção a esse versículo. Muitas vezes em nossas comunidades, do seio da igreja, existem irmãos infiltrados, às vezes, para nos tirar a liberdade. Tirar a liberdade de evangelização, tirar a liberdade de escolhas. Quantas vezes dentro da nossa comunidade deixamos de fazer coisas com medo do que o irmão vai falar? Ou seja, ficamos totalmente escravizados, presos à liberdade. Ou também vale aqui uma reflexão. Nós, às vezes que somos coordenadores de pastorais, quantas vezes nós tiramos a liberdade dos irmãos? Tratamos o nosso trabalho na comunidade como algo assim, um trabalho que eu sou um chefe que você é obrigado a me obedecer. Não com amor, não com caridade. Quando as pessoas se afastam, porque nós, às vezes, na coordenação, não temos a coragem de acolher as pessoas. Ficamos apenas presos a regrinhas criadas, às vezes, na nossa cabeça. E olha que legal, né? Existe uma frase dentro das comunidades que a gente precisa ter muita atenção. Quantas vezes os irmãos usam a seguinte frase: o padre não gosta, o padre não quer, o padre autorizou. E às vezes não é verdade. Às vezes é coisa da cabeça da pessoa, é uma regra que ela quer impor ali, e ela cria algo. Ela fantasia aquilo na cabeça e acaba dizendo que foi o padre que criou. Às vezes você vai conversar com o sacerdote e fala assim: ô padre, é assim, né? O senhor não quer que aconteça isso? Não, eu não disse nada. Quem disse isso? Então fantasia coisas e usa dessa muleta. Foi o padre que diz, está nas normas, está na diretriz. Sejam curiosos, vejam se está realmente, vejam se é realmente assim, porque muitas vezes ficamos presos a coisas criadas na cabeça das pessoas. Ah, mas o coordenador disse que o padre não quer que faça assim. Será que é assim mesmo? Será que não estamos fazendo como aconteceu na comunidade dos Gálatas, criando regras da cabeça e dizendo que foi o padre que quis? Então, muita atenção a isso. Muita atenção. Sejamos muito atentos a isso. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Seja bem-vinda. E o que mais, meus irmãos? Bom, de princípios eternos, vamos a mais um, no versículo 7. Vamos ver o que ele nos diz. Deixa eu achar aqui. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos fora confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada dos judeus. Aqui é muito bonito, né? Eles chegam a um comum acordo. Um evangelizava os judeus, outro evangelizava os pagãos. Poderiam ter ido para os Facebooks da vida da época, para os Instagram, para os Twitter, lançar em direto um contra o outro. Hoje que nós estamos em uma época tão na moda, né, a polarização, eu tenho que ser amigo de um e inimigo de outro. Né? Eu não vou nem entrar no campo da política. Quando a gente brinca de futebol, né, fala alguma coisinha de futebol, eu gosto do jogo que o Messi tem. Então isso significa que eu odeio o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo eu gosto como ele faz gols. Então quer dizer que você odeia o Messi? Nem o futebol a gente tem paz e precisa ficar nessa polarização. Quanto mais nesses tempos que nós estamos de política, né, meus irmãos? Não vou entrar nem nos méritos aqui, mas que a gente tenha muita atenção para não idolatrar as pessoas, não colocar como ídolos nem um lado nem o outro. Temos a certeza do centro que é Jesus, aquele que traz a unidade, que o Cristo sim é o verdadeiro Salvador, né? Que ele, quando Pedro e Paulo se abriram ao Espírito Santo de Deus, entenderam que eram para trabalhar juntos, não separados, se atacando. Né? E às vezes que triste, nós vemos até sacerdotes aí pregando algo que às vezes não é bem aquilo, né? A gente silencia às vezes, olha aquilo e nossa, para que esse tipo de atitude, né? E não estou falando de lados, hein, meus irmãos? Qualquer um dos lados. Então tenhamos atenção a isso.
Então Pedro e Paulo perceberam o quanto era importante trabalhar juntos em prol do reino. O quanto era importante, cada um dentro da sua missão. Um anunciando aos judeus, outro anunciando aos pagãos, mas comumente por igual. E aí eu vejo isso como um princípio eterno, porque é uma abertura da igreja para o mundo e a definição dos dois como colunas da igreja, né? E mostrando que o evangelho é para todos. E depois, por fim, eu vejo a promessa de Deus no versículo 16. É um pouquinho mais para frente, nós não chegamos a ler, mas leia no seu estudo. Sabendo, porém, que não se é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo, nós também abraçamos a fé em Cristo Jesus. Assim, fomos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém se justificará. Ou seja, é Cristo quem nos salva. É sua vida, morte, paixão, morte e ressurreição que nos liberta, que nos salva de todo pecado. Então é em Cristo Jesus. Então, para não ficarmos apegados às vezes a certas ideias que não são nem ligadas ao cristianismo, para que a gente se liberte de tudo isso. E muitas vezes nós que somos frente de igreja, que tenhamos coragem de quebrar essas alianças, quebrar essas coisinhas. Desde os pequenos detalhes, como por exemplo, pelo amor de Deus, né, de postar coisa de horóscopo, dessas coisas nas suas redes sociais, tu que é cristão, católico. Para de passar coisas ligadas ao espiritismo para frente, nas correntes de WhatsApp. É tão bonitinha a frase de Chico Xavier. Passe o Cristo, o Cristo. Somos isso que somos chamados. Até as coisas maiores, como o acolhimento dos irmãos, como o saber amar de verdade, não ficar querendo estar na igreja para satisfazer o meu ego e os meus desejos, mas para servir. Ter esse cuidado de saber que é Cristo que salva. Não são as coisas, não são o agradar pessoas, não é o se sentir elogiado, lisonjeado que nos salva, mas é uma adesão ao Cristo Jesus. E o que eu olho para essa palavra e qual é a mensagem de Deus para mim? Que precisamos parar um pouco com essa polarização e trabalhar juntos em prol do reino. Às vezes a gente vê pessoas tão boas, né? Se agredindo, se atacando, ao invés de trabalhar juntas. Aquela frase, aquela parte, né? Frase não, aquele versículo, né, da Bíblia que nos é dito no versículo, né? O que é dito na quarta-feira de cinzas, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, que a gente se converta realmente e possa trabalhar junto. E de ação concreta para o meu dia hoje, e você faça a sua, né? A minha ação concreta é pensar em algo aqui para o nosso apostolado que atinja também os mais pobres. Preciso fazer algo aqui na página. Até se tiverem sugestões, que a gente possa pensar aqui, que a gente possa pensar juntos. Se tiverem sugestões, são bem feitas. Recentemente nós fizemos lá para um amigo, né? Conseguimos a cadeira de rodas, mas precisamos fazer um apostolado não pontual, mas constante, né? Aprendi isso muito com um formador querido, que é o Altieres, que não é um gestozinho de uma visita ao asilo, uma visita ao orfanato. Ele, nas formações que ele dá, ele é um grande formador, Altieres, ele fala que todo esse nosso apostolado precisa ser contínuo, ser a todo momento, não esporadicamente, né? A todo momento. Então, que nosso Senhor nos abençoe, proteja e nos abençoe, que nosso dia seja verdadeiramente iluminado pelo Senhor. Leiam esse capítulo 2 da Carta aos Gálatas, é sensacional, vocês vão se apaixonar, garanto para vocês. Bom estudo, escrevam no caderno, anotem, e lembrem que lá no final, né, quem tiver feito bonitinho, tem um caderno bem legal, organizadinho, mandar as fotos aí lá no dia 30, vai ter uma surpresa, tá bom? Então, fiquem com Deus e uma boa semana para todos. Amanhã vamos estudar o capítulo 3. Tudo que fizemos e vamos continuar a fazer, seja para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até amanhã com o nosso estudo.